Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Acordei cedinho aqui hoje, bastante inspirado para falar sobre religiões, né? E há quem diga que o espiritismo é o futuro das religiões. Enfim, eu acredito mais na ideia de que o futuro das religiões será o amor pleno e o amor vivido em sua maior pureza e integridade. Essa é a minha opinião, tá? Porque a gente, de milênios, muito tempo atrás, a gente tem a ideia de que as religiões, como por exemplo a católica, tem 1900 anos aproximadamente, o protestantismo tem 500 anos, o budismo tem mais de 1000 anos, tem milhares de anos. Então são religiões muito antigas e todas elas instituíram, criaram, fizeram um templo, um local para seus rituais. As pessoas ali que seguiam essas religiões, elas tinham um local para fazer essa comunhão com Deus, para se concentrar, para buscar essa reforma íntima. Ou seja, quando as pessoas chegavam nesses templos, nesses locais, falavam manso, falavam ameno, falavam ponderado, falavam coisas bonitas, eram educadas, pensavam coisas boas, coisas positivas, mas quando saíam dali, isso foi o que foi se tornando até os dias de hoje. Quando saíram dali, tipo que acabou a obrigação de fazer isso, acabou a obrigação de pensar positivo, acabou a obrigação de buscar Deus. E aí é onde criou-se o problema. Porque a gente começou a entender que existem locais sagrados para fazer o bem, para pensar o bem, para se conectar com Deus. O problema foi aí porque não existe lugar sagrado. Se a gente não tivesse tido essa ideia de muitos anos atrás, muitos séculos atrás, desde quando se começou a ter a ideia de Deus, de algo maior, de religiosidade, a gente poderia ter tido a ideia que todo local no mundo seria sagrado, era sagrado. Se a gente tivesse essa ideia, será que muita coisa não estaria diferente? Será que muita coisa não seria diferente? A iniciar pela nossa casa, pelo nosso lar. Será que a gente trata o nosso lar como um local sagrado? Ou é no lar que a gente vê os maiores absurdos? Ou é no lar que a gente vê violência doméstica, ou é no lar que a gente vê que alguém trabalha o dia todo, age bem lá fora, age com prudência, com serenidade, e quando chega em casa parece que se transforma, essa máscara cai e é outra pessoa. Também não tratamos o lar como um local sagrado, né? Enfim, imagina se você chegasse e começasse a tratar as pessoas do seu próprio lar, seus familiares. Chegasse, boa noite, tudo bem? Posso lhe servir? Com licença, puxasse a mesa. Quer que eu faça alguma coisa para você comer? Tá tudo bem, tá tudo grato. A pessoa ia dizer, opa, ele tá com problema, aconteceu alguma coisa muito séria com ele, vamos internar que ele tá pirado. Ou seja, porque a gente trata, se a gente começasse a tratar os familiares como visitas, imaginou isso? Como a gente trata uma visita, como a gente trata os que estão em casa. Imagina, percebeu que essa ideia de religião, existem templos locais para sermos pessoas melhores, todas foram fundadas por um ser humano que criou ali as regras, as leis, e que eram inquestionáveis. Criou no seu gabinete ali, definiu. Quando a gente ia perguntar, não, porque o Criador criou. E geralmente essas pessoas que criavam essas religiões
tinham vestimentas diferentes, sagradas, tinham salários diferentes, tinham bens diferentes, tinham proteção da lei, podia fazer tudo. A gente vai puxar um grande exemplo, César, né? Imperador César. Ele dizia que ele implantou uma nova religião. A religião era nada mais nada menos do que o culto a César. E no marketing daquela religião, que todas as religiões têm muito marketing, no marketing daquela religião era o evangelho de César. Até que Jesus teve que chegar naquela ocasião e disse: o reino, o evangelho, o reino não é deste mundo. O evangelho é divino. E de dali se teve uma nova concepção de que esse culto ao ser humano, a algum criador de alguma religião, estaria errado. E aí as pessoas passaram a cultuar, a admirar, a endeusar humanos, depois objetos, né? Humanos, objetos, e daí para frente. Então até hoje ainda tem pessoas que endeusam humanos, né? Mas na verdade é muito além disso. Nós somos muito pequenos, independentes de qualquer humano que venha, por melhor pessoa que seja, ainda somos muito pequenos para tentar nos aproximarmos a essa comparação com Deus. E além, depois de endeusar humanos, endeusar objetos, também criou-se datas sagradas. Ou seja, religiões têm datas sagradas. E nesses dias, as pessoas fazem jejum, comem bem, se alimentam bem, não falam mal de ninguém, evitam ingerir bebidas alcoólicas e por aí vai. Mas só nesse dia. Nesse dia ou quando estão nesses lugares sagrados, vamos falar com o termo atual, eles estão conectados com Deus. Está a internet 5G conectado com Deus. Mas nos outros dias, essa internet acaba. Não tem mais Wi-Fi. O Wi-Fi está desconectado, não está funcionando. Ou seja, não é esse tipo de ideia que a gente tem que ter. Então essa é a base das religiões. Essa é a base que a gente vem aprendendo até os dias de hoje. O Espiritismo, eu não acredito que seja uma religião, porque ela vai de encontro de muitas dessas coisas. O Espiritismo não existe em local sagrado. O Espiritismo pode ser feito no Evangelho, pode ser feito no lar, pode ser feito em qualquer local. Não que isso seja ruim, não que eu seja contra isso. É bacana, mas a vida ela continua muito depois daquilo. Depois daquela horinha, daquelas horas, daqueles dias que você frequenta esses locais. Você tem que ser a mesma pessoa em todo local. Tem gente que sai de uma igreja no domingo e está brigando já no próprio estacionamento. Porque não tem a paciência de esperar ou de dar passagem a outra para passar. E por aí vai. Ou seja, não necessitamos de locais para sermos melhores pessoas. Não necessitamos de locais para buscar e encontrar Deus. A reunião disso tudo, com mais pessoas pensando positivo, na mesma vibração, é muito útil sim. É muito bacana. Mas não é tudo, entende? Não é tudo. Então a gente começa a perceber isso e começa a perceber que o Espiritismo também não foi criado por um ser humano. Allan Kardec, ele não criou o Espiritismo, ele não inventou o Espiritismo. O Espiritismo foi uma bênção dada pelos espíritos superiores. Allan Kardec foi aquele cara que enquanto as mesas giravam, balançavam e todo mundo perguntava, que ele foi convidado para codificar isso, para ver essas mesas girando ali, se movimentando, e ele olhou e disse, tá, ok. E muito sereno, muito cientista,
bem, ok, tranquilo, até que é divertido. Mas aí quando elas começaram a responder através do alfabeto ali francês, algumas perguntas feitas, aí ele ficou intrigado. Aí ele disse, opa, mas as perguntas ali naquela época eram, vou casar quando? Estou vendendo um carneiro, o preço tá bom? Ou seja, crianças espirituais, imaturas, que não tinham nem a condição de fazer perguntas certas, como até hoje nós lidamos com a espiritualidade. De maneira superficial, somos crianças espirituais, nós ficamos maravilhados com fenômenos sobrenaturais, entre aspas, que não existe, tudo é natural, tudo está na lei de Deus. Com fenômenos e não nos importamos com o que é mais importante, com a mudança íntima, com a mudança interior, com a mudança de pensamento, de ideias, com a mudança de postura, de inteligência emocional, de humildade, de caridade, de amor. Isso está faltando. Mas o sobrenatural nos enche os olhos, né? Então a gente, eu sou médio, eu sinto, eu tive um desdobramento. Tá, tranquilo, ótimo, legal, experiência bacana. Mas isso é normal, todos nós vamos ver, pegar, falar com os espíritos quando morrer. É só ter um pouquinho de paciência que isso vai acontecer para todo mundo. O problema é que a gente ainda lida com isso como crianças espirituais. E então Allan Kardec, o que ele fez de diferente foi fazer a pergunta certa. Que é Deus? Então ele saiu da infantilidade espiritual para a maturidade. Então ali os espíritos encontraram um adulto, um maduro espiritualmente, que começou a fazer as perguntas certas. Então os espíritos, acho que naquela hora as cadeiras pararam de girar e de dançar. E disseram, opa, até que fim encontrei alguém maduro. E dali se iniciou esse processo há 160 anos atrás. Enquanto as religiões têm 500, 1000, 2000, milhares de anos, o espiritismo tem 160 anos. E essa ideia está chegando aos poucos na nossa sociedade, na nossa mente, no nosso coração. E está chegando exatamente para a gente partir dessa ingenuidade de acreditar em tudo, que qualquer pessoa fala e não pesquisar, como as religiões vêm e impõem as coisas, para aquele questionamento e aquela maturidade espiritual. Essa é a maior função do espiritismo, a maturidade espiritual, com a ideia de evolução constante. Então, gente, é isso. Eu acredito que o espiritismo não seja religião. Tem os cunhos, tem cunho religioso, tem cunho filosófico, tem cunho científico, mas acredito que não é o futuro das religiões. O futuro das religiões é o amor único imperando entre os humanos e entre os seres espirituais. Tá? Uma boa semana para vocês.